Amém, boa noite você que nos assiste. Quantos estão alegres hoje na presença do Senhor? Aleluia. Quantos já estão ouvindo a voz do Senhor? Amém, Jesus. Eu confesso que hoje eu estou com algo diferente, pastor, um temor sobrenatural. Eu cheguei um pouco mais cedo hoje, e sentei ali e falei, Senhor, eu quero agora fechar os meus olhos carnais e quero que o Senhor abra os meus olhos espirituais. Tudo que o Senhor tiver que fazer nessa noite, não faça sem mim, não faça sem a gente, traga aqueles que precisam ouvir essa palavra. E eu abri verdadeiramente os meus olhos sobrenaturais, eu abri os meus ouvidos e tenho ouvido tudo aquilo que o Senhor já está falando. O pastor ministrou a introdução falando sobre Davi perdeu tudo e se reanimou no Senhor. Eu não sei se você chegou aqui desanimado, precisando de uma palavra, mas logo no início, o pastor já ministrou, Davi se reanimou na presença do Senhor, e ele pôde se levantar, e o Senhor já começou a ministrar. Talvez você chegou cansado, sobrecarregado, e a palavra é, se reanime no Senhor. O Senhor tem uma palavra para você nessa noite, amém? Os louvores me impactou porque os três falaram exatamente tudo aquilo que o Senhor já vem ministrando. Há 3 semanas no meu coração, pastor. Eu confesso que há 3 semanas o Senhor colocou essa palavra e o Senhor falou, você vai ministrar mês que vem. Eu falei, amém, essa palavra, amém. E eu comecei a estudar, me aprofundar, e confesso que eu tenho dificuldade em escrever, dificuldade não, é até facilidade, porque eu começo a escrever ministração e quando eu vejo, eu estou fazendo um livro, Hoje nós vamos falar no livro de Jó, e pastor, se eu não me atento, se eu não me policio, eu estava escrevendo um outro livro do livro de Jó, amém? Hoje nós vamos falar em Jó. Vamos falar apenas do capítulo 1 até o capítulo 42, amém? Amém. E eu falava que o louvor, ele começou falando assim, uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Irmãos, talvez nós não tenhamos mais essa chance amanhã, porque nós não sabemos como vai ser o amanhã, porque o amanhã pertence a Deus, mas nós confiamos que Ele tem uma palavra sobre a nossa vida, amém? Então talvez nós não tenhamos mais uma chance de ouvir o que o Senhor determinou para essa noite. O segundo louvor fala assim, cada vez que a minha fé é provada. O livro de Jó fala sobre isso, sobre uma fé sendo provada. E ele fala assim, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Olha como o Senhor já vem ministrando no nosso coração. E o terceiro louvor me chamou a atenção que fala assim, muitos me conhecem pelo nome. Quem declarou isso? Jó. Amém? Aleluia, Jesus. Eu creio que o Senhor já está falando no nosso coração. Jó 42, apenas o verso 5 e 10. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. Livro de Jó 42, 5 fala assim, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Verso 10, depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor lhe trouxe restauração e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Amém? Feche os seus olhos. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor já começou a ministrar no nosso coração. O Senhor já vem ministrando, Pai, há 3 semanas atrás no meu coração, tudo aquilo que o Senhor já planejou em derramar sobre essa noite. O Senhor trouxe cada um e a minha oração na manhã de hoje foi, traga aqueles, Senhor Jesus, que precisam ouvir essa palavra. Pai, aqueles que estão nos assistindo, Pai, eu creio que essa mensagem não será lançada em terras com pedras, mas será lançada em terras férteis, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus eu te peço, sonda o nosso coração, a nossa mente, e se existe ainda algo, ou que possa nos impedir de ouvir a Tua voz, que seja repreendido, e que Teu Espírito Santo possa fluir em mim e através
através de mim nessa noite, em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, eu quero começar fazendo uma pergunta. E eu não quero que você responda essa pergunta em voz alta. Eu quero que você medite sobre o que eu vou perguntar para você. Que você responda no seu coração com a mais sincera, resposta que você pode dar. Amém? O que você faria se Deus nunca respondesse nenhuma das suas perguntas? O que você faria se Deus não respondesse mais nenhuma dos seus questionamentos? Se Deus nunca explicasse para você por que você perdeu algumas pessoas, por que o casamento terminou, por que pessoas se afastaram, por que aquela porta se fechou, por que aquele sonho morreu? Se Deus não respondesse, o que você faria? Aleluia, Jesus. Nós cremos, nós acreditamos que Deus é um Deus de paz. Nós precisamos de respostas. E o silêncio muitas das vezes que tenta nos paralisar. Por quê? Porque nós temos uma cultura do diálogo. Então, quando você pergunta algo para alguém, você quer uma resposta. E quando a gente está com dúvida, sofrendo, a gente espera que Deus venha com uma resposta. Antes de iniciar na pregação, eu quero falar o contexto de Jó. O contexto diz o seguinte: o contexto de Uz, entre a realidade da dor e a sabedoria de Deus, para entendermos a profundidade das palavras que eu quero entregar nessa noite. Nós lemos aqui que Jó fala assim: os meus olhos te viram. Então nós precisamos fazer uma viagem no tempo, precisamos compreender onde e quando essa história se passa. O livro de Jó é considerado por grande parte dos teólogos e peritos bíblicos como o livro mais antigo da Bíblia. Ele não se passa no contexto da lei de Moisés e nem na monarquia de Davi. Jó viveu na terra de Uz, que ficava na região patriarca, possivelmente ao sudeste da Palestina. Aleluia, Jesus. Nas proximidades de Edom, Jó era contemporâneo em termos de estilo de vida de Abraão, Isaac e de Jacó. Não havia templo, não havia sacerdócio levítico instituído. O próprio Jó atuava como sacerdote da sua família, oferecendo sacrifício por seus filhos de madrugada, temendo que eles tivessem pecado em seus corações. Culturalmente, naquela época, a mentalidade que governava o mundo era chamada, olha só, de teologia da retribuição. Entenda isso. Era uma lógica simples, matemática e cruel. E muitas das vezes a gente pega essa teologia da retribuição e começa a aplicar na nossa vida. A teologia fala o seguinte: se você é bom, Deus lhe abençoa. Se você sofre, é porque você pecou. Quantos já ouviram isso? Já viu aquela história que você fala assim: Deus vai pesar a mão em você, tá vendo? Você tem feito coisas ruins, enfim. Era o pragmatismo religioso em sua essência. E Jó vem para quebrar totalmente essa paradigma. O livro de Jó começa com o próprio Deus dando um testemunho a respeito de Jó no tribunal celestial, dizendo a Satanás: reparou o meu servo Jó, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Imagina comigo essa cena. Jó não sabia o que estava acontecendo nos bastidores do céu. Ele não tinha acesso ao capítulo 1, capítulo 2 do livro que levava o seu nome. Ele não sabia do diálogo entre Deus e o acusador. Tudo que Jó soube foi que em um único dia, 4 mensageiros chegaram trazendo notícias devastadoras. O primeiro,
eu creio que todos conhecem essa história, né? O primeiro mensageiro fala que os saduceus roubaram os bois e os jumentos e mataram os servos, ou seja, há aqui uma perda financeira. O segundo mensageiro fala que o fogo caiu do céu e queimou as ovelhas e servos, ou seja, perda de patrimônio, de segurança, uma segurança religiosa que ele tinha. O terceiro mensageiro fala que os caldeus roubaram os camelos e mataram os seus servos, ou seja, uma falência total. E o quarto e o mais temível mensageiro, um vento muito forte soprou do deserto, desabou a casa e todos os seus filhos ficaram mortos, ou seja, um luto absoluto. Meus irmãos, tente mensurar o peso emocional desse homem. Em questão de minutos, ele deixa de ser o homem mais respeitado do Oriente para se tornar um pai sem filhos, um empresário falido e logo em seguida um doente coberto de feridas da cabeça aos pés. E a palavra diz que ele rasgou, né, raspando as suas feridas com um caco de telha no meio a cinzas. Enfim, por que esse texto, esse contexto histórico, cultural, importa para a gente? Por que eu quis ler ele? Por que eu quis trazer para você? Porque quando a gente olha para a nossa vida, para os nossos sofrimentos, a primeira coisa que a nossa mente faz é o quê? Adotar a mesma teologia errada dos amigos de Jó. Se você está sofrendo é porque você fez algo. A gente vem com uma cultura da punição. Sim ou não? Então hoje eu quero mostrar que o maior milagre da vida de Jó não foi ele ter recebido tudo em dobro, como a gente leu no capítulo 42. O maior milagre de Jó foi continuar amando a Deus quando ele não entendia mais a Deus. Amém? Isso é muito profundo, porque aqui muitos falam sobre cura, sobre a restauração, sobre Jó ter sua vida transformada e recebido tudo em dobro. Mas o maior milagre foi ele continuar amando a Deus quando Deus, a princípio, estava em silêncio. Então, porque qualquer pessoa consegue adorar, isso é fácil, qualquer pessoa consegue adorar em meio à bonança, em meio à prosperidade. Mas somente um coração que é transformado, continua adorando, continua servindo, continua caminhando. Amém? Eu quero trazer 4 pontos. Então, eu falei que eu iria falar sobre o capítulo 1 até o capítulo 42, e eu desafio você a estar lendo, a se aprofundando nessa palavra. Ela não fala simplesmente de uma cura, e a gente vai entender isso nessa noite. Amém? Ela fala sobre identidade. Então, eu quero resumir esses 42 capítulos em 4 pontos. O primeiro é que a dor não é sempre sinal da ausência de Deus. Amém? Entenda isso, a dor não é sempre sinal da ausência de Deus. E a gente pega esse silêncio que eu falei, muito como a ausência de Deus. Deus não está respondendo, então eu estou sozinho nessa caminhada. Entenda, antes de falar da tragédia, a Bíblia apresenta quem Jó era. Amém? Todos conhecem essa palavra. Na maioria das vezes a gente pega o primeiro capítulo e o último capítulo. Amém? E no primeiro ele fala quem Jó era. Era o quê? Um homem íntegro, reto, temente a Deus. Percebam, antes de falar do patrimônio de Jó, Deus fala do caráter de Jó. Sabe por quê? Porque o caráter vale mais do que o patrimônio. Amém? Então existe uma mentira antiga. Foi a teologia que a gente falou, né? A ideia de que se alguém está sofrendo é porque Deus abandonou. Jó, ele vem para destruir essa ideia. Antes que Satanás tocasse em Jó, Deus elogiava Jó, Deus falava bem de Jó. Então, eu quero que você medite sobre isso. Deus, antes de falar sobre patrimônio, sobre prosperidade, Deus fala sobre a identidade de Jó. Então, isso nos ensina algo poderoso. Existem batalhas espirituais acontecendo a seu respeito o tempo todo, porque a Bíblia fala, e eu fiquei até no domingo, eu estava questionando os pastores, né,
existe uma reunião nos céus, né? Enfim, onde se questiona, onde vem os anjos, vem Satanás, e Deus apresenta Jó, fala da identidade de Jó para Satanás, e ele fala, isso é muito fácil, né? Ele tem tudo. E o que acontece? Isso nos ensina que existem batalhas acontecendo o tempo todo a seu respeito. Então, entenda que o sobrenatural, existe batalhas o tempo todo acontecendo, irmão. Enquanto você acha que Deus esqueceu de você, Ele continua sustentando você, amém? Sustentando a sua história. Então a crise não surpreende Deus. Ela surpreendeu talvez Jó, mas não surpreende o Senhor, amém? Talvez essa dificuldade que você está passando, essa enfermidade que você está passando, esse desafio no relacionamento que você está passando, tenha te surpreendido. Talvez a tempestade em meio ao mar para os discípulos surpreenderam eles, mas não surpreendeu Jesus, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Então o silêncio de Deus não significa ausência. E o meu desejo é que você saia daqui nessa noite entendendo isso. O silêncio de Deus não significa ausência. Muitas vezes significa que Ele está realizando uma obra que você ainda não consegue enxergar. Amém? E aqui vai uma verdade que muda a nossa perspectiva. Entenda isso. Nem toda tempestade é disciplina. Amém? Algumas tempestades são salas de aulas, onde Deus forma pessoas que aprenderão a confiar nele nas circunstâncias. Amém? Tempestade não é disciplina. Jó não estava sendo punido. Ei, você não está sendo punido por essa tempestade que você está passando. Você não está sendo punido. Tire isso da sua mente, tire essa teologia da sua mente. Jó não estava sendo punido, Jó estava sendo formado. E talvez essa seja a verdade sobre a sua vida. Amém? Você não está sendo punido, você está sendo transformado, você está sendo moldado para a glória do Senhor. Amém? Quantas vezes você já se perguntou, lá no secreto, no íntimo, por que Deus? Até quando, Senhor? Quantas vezes em meio ao choro você falou, até quando eu vou sofrer, até quando essa área financeira vai ficar, até quando eu vou ficar juntando moedas para pagar a conta, pastor? Até quando vai viver esse ciclo que não termina? Imagine se Deus respondesse apenas falando assim, continue confiando. De repente você continuaria andando, sim ou não? Entenda uma coisa, a maturidade da fé não é confiar quando a gente entende. A maturidade da fé não é confiar quando a gente entende. É confiar quando nós sabemos quem Deus é. Mesmo sem entender o que Ele está fazendo. Mesmo eu orando e não ouvindo a resposta. Amém? O segundo ponto, Jó 2, do 7 ao 13, fala sobre a maior crise de Jó. Não foi perder tudo. E igual eu falei, muitos pregadores falam sobre a cura. Entenda que eu entendi, pastor, nesse texto, que a maior crise que Jó passou aqui não foi perder tudo. Sabe o que foi? Foi ele não entender o silêncio. Estranho, né? A maior crise, o maior questionamento dele não foi ele ter perdido tudo, foi ele falar, foi ele questionar, foi ele chorar e não ouvir uma resposta. Entenda, de repente você está questionando a Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu me afastei e eu não consigo mais caminhar? Por que eu não consigo mais ouvir Deus? Então, depois de perder os bens, os filhos, Satanás toca ainda no próprio corpo de Jó, que fica coberto de chagas da cabeça aos pés. O homem mais respeitado da região está sentado sobre cinzas, raspando as feridas com um caco de barro.
Deus às vezes permite que aquilo que sustentava, olha só, a nossa identidade seja removido. Isso é muito forte. Deus às vezes permite que aquilo que sustenta a nossa identidade seja removido, porque Ele quer nos ensinar uma pergunta importante. Sabe qual é essa pergunta? Quem é você quando tudo o que você possui desaparece? Ei, quem é você quando a dor chega? Quem é você quando o luto vem? Quando a porta se fecha, quando você ora e a oração só bate no teto e volta? Quem é você? Nós suportamos melhor a dor quando nós entendemos e damos sentido a ela. Me explica isso, André. A gente entende a dor, pastor, quando a gente dá algum significado para ela. Então, quando a gente ora, quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente não dá um significado, a gente começa a questionar. Ilustra isso para mim, André. Uma mulher, quando está grávida, no momento do parto, a dor faz sentido porque tem um significado, amém? Um adolescente que está estudando na faculdade, Carol está aí, passou 4 anos estudando, passou todo um sofrimento, toda uma luta, mas teve um significado, uma justificativa. Então, a dor de ter passado noites em claro, estudando, teve sentido. Então, nós suportamos melhor a dor quando existe um entendimento, quando a gente tem uma clareza sobre isso. Mas quando não existe essa explicação, sabe o que acontece? A nossa alma, ela entra em conflito. E é exatamente aqui que Jó está. Jó está questionando, chorando, e Deus permanece em silêncio. E eu creio que tem pessoas aqui nessa noite que chegaram aqui assim, que está questionando a Deus, que está chorando no secreto, sabe, falando: Senhor, eu não aguento mais esse peso, eu não aguento mais essas decisões que eu tomei, sabe, até quando eu vou passar por isso? Por que, Senhor? E aqui está uma das maiores revelações desse livro para mim. Durante quase 40 capítulos, todo mundo fala, todo mundo acha que sabe o motivo de sofrimento de Jó. E é exatamente assim na nossa vida. Todo mundo tem a resposta para o meu problema. Todo mundo tem a receita para a minha dor de barriga. Sim ou não? Aleluia, Jesus. Mas Deus não responde, irmãos. Muitas das vezes Deus não vai responder, porque existem perguntas que só fazem sentido depois que Deus termina o processo. Você precisa sair daqui entendendo isso. Aleluia, Jesus. Nós queremos explicações antes da transformação, e Deus prefere primeiro formar o nosso coração, para depois revelar. Então, quem exige explicações antes de confiar, não conhece profundamente o caráter de Deus, fica à mercê de se aprofundar em quem Deus é. Então, imagine que uma criança de 5 anos, sendo levada para uma cirurgia, ela olha para o pai e pergunta: pai, por que o senhor está deixando isso acontecer? Essa criança é a gente. Muitas das vezes a gente pergunta: por que o Senhor está permitindo isso acontecer na nossa vida, Senhor? O pai, ele poderia explicar medicina, anatomia, falar sobre os processos, tudo o que vai acontecer, mas essa criança, ela não iria entender. Então o pai faz o seguinte: ele faz algo maior. Ele segura a mão dessa criança. E é exatamente isso que Deus faz conosco. Deus, ele não explica o que você está passando. Ele não explica por que esse ciclo está se repetindo. Porque Deus prefere primeiro formar o seu coração. Deus não explica porque a sua presença comunica mais do que qualquer resposta. Nós estamos falando do ano da presença. Então a presença de Deus responde tudo, e essa é a chave central dessa mensagem, irmãos. Além disso,
O texto vai falar que chegaram os amigos de Jó, vieram para consolá-lo, mas terminaram acusando. Eles conheciam muitos versículos, mas machucaram um homem que estavam sofrendo. E uma advertência para a nossa igreja de hoje é que nem toda resposta bíblica é uma resposta pastoral. Às vezes quem sofre, irmãos, não precisa de um sermão, precisa de um abraço. Aleluia, Jesus. Quem sofre não precisa de alguém que explique Deus, precisa de alguém que revele o coração de Deus. Amém? O terceiro ponto, nós encontramos em Jó 38, do verso 1 ao 41, que fala que quando Deus não responde o porquê, mas revela o quem. Então, depois de 37 capítulos em silêncios, Deus finalmente fala. E ele faz algo inesperado. Ele não explica, ele pergunta. A Bíblia diz: então o Senhor respondeu a Jó do meio de um redemoinho. Deus fala de dentro da tempestade, não de fora. Então Deus nem sempre tira você da tempestade imediatamente. Muitas das vezes Ele entra na tempestade para revelar, olha só, quem Ele é. Aleluia, Jesus. Deus começa a perguntar sobre os fundamentos da terra para Jó, os limites do mar, as estrelas. Ele não está humilhando Jó, ele está ampliando a visão de Jó, porque o sofrimento muitas das vezes vai diminuir o horizonte, mas a nossa dor parece muitas das vezes maior que Deus, o nosso problema parece que não existe um futuro. Então Deus faz Jó levantar os olhos, e é isso que Deus quer nessa noite, que você levante os olhos. Aleluia, Jesus. Mais uma ilustração para a gente. Imagine que uma criança, ela começa a olhar para um quebra-cabeça, para ela não faz sentido, sabe, ela pega uma peça e fala: isso está quebrado, eu não consigo montar. Então, observa, ela disse: eu não tenho mais. Só que para o pai, ele já começa a visualizar o quê? O quebra-cabeça pronto, sim ou não? Então mas o pai enxerga a figura completa. A gente só vê um capítulo, irmão. A gente só vê a dor. Deus vê o livro inteiro. A gente só vê o que está acontecendo agora. Deus vê o futuro. Deus vê o que vai acontecer no futuro. Aleluia, Jesus. E é interessante que a gente chega num momento crucial aqui, onde Jó declara: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Observe, ele não disse: agora tenho as minhas respostas. Ele disse: agora conheço Deus. A maior necessidade de Jó nunca foi uma explicação. De repente essa não seja o seu questionamento. A maior necessidade sua, de repente, não seja uma explicação para o problema que você está passando, mas sim a revelação de quem Deus é. Amém? A dor pode tirar muitas vezes muitas coisas de você, mas quando a gente se entrega a Deus, quando a gente se lança na profundidade de Deus, existe algo que é sobrenatural, existe uma profundidade que vai além da prosperidade física, de você ter bens, é a presença do Senhor. E o que vemos em Jesus, os discípulos, é o que nós vemos em Jesus, os discípulos. Eles andaram caminhando com Jesus sobre as águas, eles viram Jesus fazer inúmeros milagres, mas o seu amor na cruz demonstra toda a profundidade do amor que ele carregava, toda a profundidade de quem ele era. E ali o Filho de Deus experimentou também o silêncio, para que nós nunca mais estivéssemos sozinhos. Se Deus tivesse simplesmente devolvido tudo a Jó, sem transformar o seu coração, Jó continuaria sendo o mesmo homem,
mas Deus muda o homem. Depois muda a história. Então, nós queremos, muitas das vezes Senhor, muda a minha situação. Senhor, eu preciso de cura. Mas Deus primeiro quer mudar você, irmão. Deus, Ele quer sim curar, sabe, as suas feridas. Ele quer fazer você avançar, Ele quer fazer você prosperar. Mas primeiro Ele precisa mudar o seu coração, Ele precisa mudar você. Deus está mais interessado em formar o seu caráter do que aliviar momentaneamente o seu sofrimento. Talvez você tenha entrado aqui hoje pedindo respostas. E Deus vai dar resposta para você, eu creio. Mas Ele quer que você entenda que existe uma transformação, existe algo que precisa mudar dentro de você para que você alcance a cura, para que essa cura possa fluir em você e através de você. Aleluia, Jesus. O quarto ponto é a restauração começa no coração de Jó. Então nós chegamos aqui no capítulo 42, chegamos o capítulo onde que todo mundo gosta, onde vai acontecer a restauração. Mas há um detalhe que muda toda a compreensão e é o ponto central dessa mensagem. A Bíblia não diz que o Senhor restaurou Jó quando ele terminou de sofrer, nem quando recebeu resposta. O texto diz, e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos. A restauração começa quando Jó volta a olhar para alguém além da própria dor. Amém? Glória a Deus. Não sei se você lembra, eu comecei falando que Deus, antes de falar sobre a prosperidade, sobre os bens de Jó, Ele fala sobre o caráter, Ele fala sobre a identidade. E é aqui que vem o ponto central dessa mensagem. A restauração de Jó começa quando Jó volta a olhar para alguém além da sua dor. Antes da tragédia, Jó era sacerdote em sua casa. Ou seja, ele intercedia pelos seus filhos. E no final do livro, Deus pede que ele volte à identidade dele. De repente, em meio à dor, em meio às feridas, você perdeu a sua identidade. E aí você começa a questionar por que que essa ferida veio, por que que você continua, sabe, nesse ciclo. De repente você perdeu a sua identidade. Então, antes da restauração completa, Deus precisa restaurar a sua identidade. Deus pede que ele ore pelos amigos que o acusaram. O sofrimento tentou transformar Jó, mas não conseguiu roubar a sua identidade. Ele continua sendo o homem de Deus, o homem que temia ao Senhor. Irmãos, entenda, a sua dor vem para revelar a sua identidade. Então você precisa entender que Deus, Ele quer formar, Ele quer transformar você, Ele quer transformar o seu coração. E o maior triunfo do inimigo não é tirar aquilo que você possui, é fazer você esquecer quem você é em Deus. Então, veja só, Jó, e veja o que Jó faz. Ele perdoa e intercede pelos mesmos amigos que o machucaram, porque Deus está curando algo mais profundo do que as feridas do seu corpo. Ele estava curando o coração. Então, perdoar não significa que o outro não tinha razão, significa decidir que aquela pessoa não controlará mais o seu futuro. De repente você precisa perdoar, liberar alguém para você ter a sua identidade restaurada. De repente você precisa se perdoar, porque perdão tem a ver com você viver uma vida inteira carregando um peso, uma sobrecarga, e você não entende por que esse peso, por que está tão pesado, por que você ora e não tem resposta. Perdão, perdoe, se perdoe. Quem não libera perdão continua emocionalmente morando no lugar de onde Deus já chamou você para sair. E no final 42, eu quero convidar o louvor. No final do capítulo 42, Jó
já não faz mais perguntas. Jó não exige mais explicações. Ele apenas descansa. Não porque Deus respondeu, mas porque Deus se revelou. Jó entra na crise querendo resposta, e ele saiu da crise conhecendo Deus. Jó entrou na crise querendo resposta. Por que, Senhor? Por que isso está acontecendo? E ele saiu dessa crise conhecendo, se aprofundando mais em Deus. Então, quando a presença de Deus preenche o seu coração, muitas perguntas deixam de ser necessárias. Talvez você hoje esteja vivendo o capítulo 2, cheio de feridas, ou de repente o capítulo 19, cheio de perguntas, ou até mesmo o capítulo 30, cheio de lágrimas. Você tem derramado lágrimas no secreto, mas Deus já viu o capítulo 42. Você ainda não chegou lá, mas Deus já está lá, porque Deus não vive preso ao passado. Ele é o alfa, Ele é o ômega, o Deus que enxerga o último capítulo, enquanto você ainda está começando a escrever a sua história, amém? Glória a Deus. Você pode se colocar de pé, irmãos. Você não está esperando Deus agir. De repente você está esperando Deus agir, você veio nessa noite esperando uma resposta de Deus. E Deus manda te dizer que Ele está trabalhando enquanto você espera. Aleluia, Jesus. Eu quero falar com 3 tipos de pessoas, antes de entregar o microfone para a pastora. Primeiro, para aquelas pessoas que estão cansadas, que estão sobrecarregadas. Você que continua orando, que você continua vindo para os cultos, mas por dentro você fala assim: Senhor, por que isso está acontecendo? Eu não falto um culto, eu leio a palavra. Por que isso está acontecendo? Por que esse peso? Por que essa carga, essa sobrecarga sobrevém sobre minha vida? O que está acontecendo? Hoje Deus não te trouxe aqui para te dar uma explicação. Deus te trouxe aqui para revelar a presença dEle na sua vida. O segundo tipo de pessoa que eu quero falar hoje é para quem perdeu algo, para quem perdeu alguém, para quem viu uma porta se fechar. Talvez ninguém saiba, mas você sabe. Deus sabe a dor que você carrega. Hoje Ele está te dizendo: eu continuo sendo Deus no vale. Eu continuo sendo Deus na tempestade. Glória a Deus. E o terceiro tipo de pessoa que eu quero falar da mensagem é: de repente você conhece muito sobre Deus, ou você deseja conhecer mais de Deus, se aprofundar mais em Deus, como Jó declarou: antes eu te conhecia de ouvir falar. De repente você se afastou da presença do Senhor, você tomou inúmeras decisões, e o peso dessas decisões, as consequências dessas decisões, sobrevêm sobre a sua vida como uma carga, e você acaba se punindo, falando: eu não sou mais digno de estar na presença do Senhor. O que eu vou fazer lá? Eu pequei, eu tomei decisões erradas. Deus não tem mais nada para mim. Sabe, a promessa do Senhor foi anulada porque eu errei. Antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora aos meus olhos te veio. Esse é o convite hoje, irmãos. Não apenas buscar respostas, mas buscar intimidade. Eu creio que tem pessoas que vieram buscar curas nessa noite. Amém? Eu creio que tem pessoas que vieram buscar respostas nessa noite. E Deus, Ele não vai se explicar. Deus está aqui para te dizer: a minha presença te basta. Entenda o processo. O processo vem para te aperfeiçoar. Maturidade só faz sentido quando nós não entendemos, porque a partir
do que eu entendo, já não tem mais a ver com fé. Fé é ir além daquilo que não faz sentido para mim. Então pare de querer dar significado para a sua dor. Apenas confie no Senhor. Eu quero fazer uma oração nessa noite. Eu quero que você feche os seus olhos, que você coloque a mão no seu coração. Você que veio buscar uma resposta, você que tem sofrido. Se existe alguém da sua família que está em enfermidade, você que busca respostas para portas que se fecharam, você que busca respostas para as decisões que você tomou e hoje você, sabe, anda se punindo, não consegue liberar perdão. A presença do Senhor te basta. Feche os seus olhos. Pai, hoje nós queremos nos curvar diante da Tua presença. Nós queremos Te agradecer por essa palavra, Senhor Jesus. Obrigado pela Tua grandeza, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor infinito sobre a nossa vida. Pai, perdoa, Pai, pelas vezes em que nós pensamos que o Senhor havia se esquecido de nós, havia nos abandonado, apenas porque o Senhor permaneceu em silêncio. Pai, ensina-nos a confiar, Pai, quando nós não entendemos. Pai, ensina-nos a adorar quando as lágrimas ainda estão descendo lá no nosso secreto. Quando nós começamos a questionar, por quê, Senhor? Até quando, Senhor? Oh, aleluia, Jesus. Pai, forma em nós um coração semelhante ao de Jesus. Um coração que perdoa, Pai, que intercede, que permanece fiel, que não negocia a fé por causa de dor alguma, Senhor Deus. Senhor, restaura nossas vidas. Cura, Senhor Jesus, os corações. Levanta os cansados. Fortalece aqueles que estão abatidos. Mas acima de tudo, diante dessa palavra, revela-te a nós. Revela-te a Tua presença a nós. Pai, em nome de Jesus, porque uma vida transformada pela Tua presença, Senhor Jesus, vale mais do que todas as riquezas desse mundo. Pai, que um dia também nós possamos dizer: antes eu te conhecia apenas de ouvir, mas agora os meus ouvidos te ouvem. Pai, que a cura, Senhor Jesus, que a resposta que nós viemos buscar nessa noite seja revelada através da Tua presença, que nós não buscamos mais respostas, mas que nós entendemos que a Tua presença basta, que a Tua presença é o suficiente. Pai, em nome de Jesus, eu quero Te agradecer por essa palavra e quero Te entregar a vida de cada um nessa noite. Pai, não dê respostas, mas dê a Tua presença, e a Tua presença satisfaça cada um em nome de Jesus.